Boa noite, paz do Senhor. Vamos esperar aí o povo entrar. Aos que forem entrando, seja bem-vindo. Nós vamos bater um papo aqui sobre isolamento e fé, pandemia, Covid-19, coronavírus e igreja, não é? Já tem dois aí. Se aparecer o nome aqui, eu vou falar. Érica, Deus abençoe. Carla, Marco Paulo ali, tô vendo. Pai do Senhor. Boa noite, gente. Dá um copinho d'água. Boa noite. Só apareceu a Érica por enquanto aqui. Só. Tá entrando um montão de gente aí. Vamos lá, vamos compartilhar. Vamos conversar sobre esse assunto aí, que é o assunto do momento. Elton, Deus abençoe. Fala, Diego, você me abandonou. Sobrinha, te amo. Narilane, Andréia, Paz de uma Regiane, Rogério, Peterson, Lucas, Deus abençoe. Opa, já nós vamos começar a falar. Enquanto a gente não começa a falar, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aos amigos, aos membros da igreja. Como pastor, a gente está com saudade de estar junto, de cultuar. Paz, Denis. Como é que tá a família? Elaine, a neném, a sogra, Manel. Rogério, tamo junto. Som para Deus. Cassiano. Meu pastor Silvio, eu te amo. Meu amigo, meu irmão. Ô, glória. Vamos lá? Tô esperando. Compartilha aí pro pessoal entrar. Fala pro pessoal da igreja aí que a gente já tá online. Eu fiquei, na verdade, de fazer essa live na segunda-feira, mas eu acabei tendo alguns compromissos. Eu cheguei em casa, já ia dar meia-noite, e aí ficou meio que inviável de entrar aqui ao vivo, até para não incomodar o seu sono, mesmo sabendo que muita gente está trocando a noite pelo dia durante essa pandemia, né? A galera tá trocando, tá ficando acordado à noite. Valéria Paz, cadê Macedo? Meu irmão, meu amigo, amo esse cabra. Te amo, meu líder, não me abandona não. Pô, eu tô com saudade do senhor. Irmã Manuel, Suzana, Irmã Maria. Meu povo hoje tá morando lá em Coelho da Roça, mas não me abandonaram não, viu? Igreja é caso de amor mesmo, viu? Foram morar em Coelho da Roça, mas continuaram membrados na família que não para de crescer. E eu louvo a Deus por isso, essa família é abençoada. Beijão no Marquinho. Cadê o Marquinho? Opa, Valéria, eu soube hoje. Nós vamos estar orando pela sua vida, tá? Tá no isolamento, com vírus, mas Deus vai dar vitória. Já deu vitória. Marluza, paz. Que horas tem aí? 9h03. 2 minutos a gente começa a falar. Porque se alguém mais chegar aí, tá bom? Eu acredito que seja um assunto relevante, né? Paz e Irmã Esmeralda para a igreja. Gessi Braga, Deus abençoe. Jaciel, Deus abençoe. Eu creio que vai ser vai ser bênção. Tirar do vibrador que tá vibrando, tá pegando mais. Aí faz barulho, né? Tirei. Tá. Marco tá no quartel? Milico.
Está em isolamento também desde quando começou a quarentena. Ah, está no trabalho. Então, vamos orar pela sua vida também. Tá bom? Já 5 já? Tirei. Ó, compartilha com a página da igreja. Ok. Sabrina, minha professora de inglês do nosso instituto. Deus abençoe. Saudade, Antônia, Deus abençoe. E aí? Que horas tem? Sim. Então, gente, vamos lá. Já há algum tempo eu estou incomodado com esse assunto. Não só o assunto do vírus. O vírus, na verdade, se tornou um incômodo mundial. Como todos nós sabemos, nós temos aqui pessoas que estão participando conosco dessa live, que estão em isolamento social, hoje já contaminados, e coisas que muitos já passaram, corremos o risco ainda de passar, e eu estou incomodado por quê? Sheilinha, paz, meu amor. Flávio, cadê? Dá um beijo nesse nego aí, sem vergonha, amo ele. Eu estou incomodado com esse assunto, até mesmo pelo que eu pensei no início disso tudo. E eu cheguei até a expressar na igreja um sentimento de que o Brasil ele não viveria esse momento, em especial o Rio de Janeiro, pelo que nós ouvíamos falar a respeito do vírus, que ele tinha uma força nos países europeus, embora o primeiro contaminado tenha sido na China, mas a proliferação dele na Europa acontecia em larga escala pelas condições climáticas, ou seja, ele se adaptava ao frio, e como o Rio de Janeiro, Brasil, país tropical, Rio de Janeiro especialmente, onde nós temos verão quase o ano todo, um calor o tempo inteiro que nós vivemos aqui no nosso estado, eu acreditei, de verdade, eu, Gesiel, acreditei que essa pandemia não ganharia força aqui. O que não foi uma verdade. É por isso que eu gosto sempre de dizer, nós não somos o dono da verdade. Paz, Isaura, nós não somos donos da verdade. Nós ouvimos, trabalhamos linhas de pensamentos porque somos seres humanos capazes de raciocinar, e isso a gente tem que respeitar todo mundo. Ninguém é obrigado a pensar igual, todo mundo tem uma linha de pensamento, porém, alguns técnicos daquilo que está sendo tratado e outros especuladores. E eu estou no grupo da especulação. Até porque eu não entendo nada de vírus. Não tenho nem ideia. Porém, entretanto, nós percebemos que as coisas foram ganhando uma proporção fora do comum. E aí chegamos ao ponto de perceber que o nosso estado, que o nosso país está sendo de fato assolado por essa pandemia. Não vou entrar em discussão política por causa de interesses de A ou de B, de grupos de A ou de B, porque alguns levantam a bandeira que é uma guerra política, mas eu não quero me atentar a isso, não. Eu quero me atentar à questão da igreja e à questão da fé nesse momento, que eu acredito que precisa ser tratada. Tem líderes evangélicos no nosso país hoje com poder de mídia e de influência muito maior do que a nossa, e nós nem temos influência. Eu sou um pastor dentro de Nova Aurora, então eu falo dentro da nossa realidade. E eu já ouvi muita coisa de falar que
isso é balela, que isso não vai valer a pena, que o isolamento é mandrake. Eu ouvi muita coisa. Não estou fazendo crítica, eu ouvi. Porém, eu vivi, nós vivemos aqui na nossa igreja algumas situações que nós fazemos questão de pontuar. Esse surto do coronavírus, ele se deu logo no início do mês de março. Ele começou a ganhar proporção. Foi até quando eu disse que eu falei na igreja, não, a gente vai continuar, não vai parar. Isso aí não vai chegar. A gente não. Até brinquei, somos pentecostal, somos do fogo. Se o vírus não pega, não aguenta a temperatura, aqui no meio pentecostal ele não vai entrar. A gente acredita no poder pentecostal, mas muitas das vezes, sem ferir naquilo que nós acreditamos, sem ferir, a gente acaba fazendo algumas brincadeiras, sem desdenhar da nossa própria fé. Mas no início do mês de maio, o negócio começou a crescer. E nós ainda relutamos para encerrar as atividades presenciais na igreja, até porque crente gosta de ir para a igreja. Boa noite, Macedo, meu irmão, te amo. Crente gosta de ir para a igreja. O lugar que crente se sente bem é cultuando. Temos o hábito, não só de ir na igreja, prestar culto. Nós vamos na igreja também porque lá nós praticamos a comunhão, a koinonia, como alguns teólogos chamariam. Nós gostamos de estar junto com pessoas que nós aprendemos a amar, a respeitar e se sentir bem em conviver. Isso é igreja. A igreja é isso aqui. Nós lá gostamos de receber e transmitir calor humano. Igreja a gente abraça, igreja a gente aperta a mão, igreja a gente beija, põe a mão na cabeça, porque são coisas nossas. São coisas nossas. É coisas da igreja. E principalmente na nossa igreja nós temos esse hábito, aperta a mão, abraça seu irmão, ministra uma palavra sobre a vida dele. Então nós resistimos, e como resistimos para os cultos não acontecerem, para manter os cultos. E eu levei o culto até o dia 19 de março, se não me falha a memória. Uma quinta-feira, eu ainda fiz culto presencial. E aí que tá. Eram especulações. A OMS já havia sinalizado com a possibilidade de que encerrasse as atividades públicas para evitar a contaminação em massa. Aí os camaradas falaram das curvas, que eles queriam achatar a curva, coisa dessa natureza, para que o vírus não ganhasse uma proporção muito grande. E aí a gente tem que ser muito prudente para entender o que eles estavam dizendo. Na verdade, eles não diziam de não ter contaminação, porque a contaminação é fato que boa parte da sociedade vai ter. Alguns vão manifestar e vai ter um nível alto de esqueci o nome que dá, mas vai ter um nível alto do problema do vírus por dentro, que vai levar a um cuidado extremo com a internação, intubação e por aí se vai. E outros manifestam, como eu manifestei, aqui em casa nós manifestamos, quase todos, menos a Lara, manifestamos os sintomas, mas de fato nós não estávamos com o vírus dentro da gente. O nosso pulmão não estava contaminado. Ontem mesmo eu conversava aqui dentro do condomínio que a gente mora com um rapaz da área da saúde, e ele estava explicando isso. Até o porquê do exame de tomografia, que é o exame que identifica o índice de contaminação nos pulmões. E aí, dependendo do nível, eles indicam, lá o médico vai indicar para internação, medicação e, caso seja necessário, até entubar. Nós entendemos isso. Quando eles falaram de não deixar
o povo espalhado não era para que o povo não se contaminasse, é para que não houvesse uma contaminação em massa, e aí o sistema de saúde, que já tem o seu colapso natural, não suportasse cuidar. Não suportasse cuidar. Eu aqui dentro do município, eu vejo hoje o poder público se mobilizando e dando suporte para que as pessoas sejam tratadas. Ontem mesmo, um parente, o irmão do Joilson, vice-presidente da nossa igreja, ele recebeu alta de uma unidade de saúde do nosso município depois de ser constatado com o corona, ser tratado do Covid-19, e ontem ele recebeu alta e voltou para casa. Então, a preocupação das autoridades, da OMS no início de março, era nos alertar, embora a gente saiba que o vírus está aí, na verdade, de 2019 esse vírus surgiu. Não fecharam por causa do carnaval, e aí eu já falei que eu não vou entrar por esse assunto. Porém, começou as autoridades, principalmente o governo do estado. O presidente teve a resistência do isolamento social, mas sabendo que precisava, até então o ministro Mandetta, ele direcionava o país, e eu conversava hoje com alguém sobre isso. O Mandetta tem os seus prós, tem os seus contras, mas se nós olharmos e lembrarmos o que ele vinha falando a respeito do pico que duraria até o dia 26 de abril, e depois nós começaríamos a ver os efeitos colaterais do vírus, e de fato nos últimos dias houve assim um índice maior de pessoas contaminadas, de óbitos, entre outras coisas que proveniente desse vírus. Então, lá no início de março, eles começaram a sugerir, começaram a mostrar que precisaria preservar o povo para que não houvesse uma contaminação em massa. Principalmente pessoas idosas e pessoas que já tivessem doenças crônicas, que parece ser bobeira. Eu tive a preocupação e fui logo ao hospital me cuidar. Por quê? Porque eu sou hipertenso, então estava no grupo de risco, rapidamente corri para lá e fui me cuidar. No dia 19 de março, eu vim conversando do início de março até o dia 19, quando no dia 19, no culto de quinta-feira, eu fui lá e expressei para os irmãos que estavam no culto o meu sentimento de tristeza de não podermos manter o culto presencial, trazer o povo para continuar cultuando a Deus, porque é o que eu gosto de fazer. Para você ter ideia da nossa complexidade, nós estamos no mês de aniversário da nossa igreja, no dia 16 de maio, nós vamos completar 34 anos de idade, a nossa igreja de existência, e nós não estamos tendo culto presencial. Para nós é muito triste. Tanto no domingo quanto na live, que já é o mês de festa, nós fizemos o culto e a expressão nossa foi essa. O sentimento de tristeza de não ver toda a igreja ali como é de costume juntos para cultuar. Mas no dia 22, eu já vim acompanhando. Irmãos, é isso que a gente precisa entender. Nós somos crentes, nós temos fé. Nós somos crentes, nós temos fé. Se a gente for discutir de fé, eu vou aqui falar coisas que de repente vai ser agressiva a alguns amigos que vão me ouvir. Porque os caras falam de fé e, na verdade, muitos deles nunca tiveram uma experiência de fé. Porque eu sou um camarada que vivo uma experiência de fé e de ação divina desde o meu nascimento. Eu nasci, tive uma complexidade na minha infância, fui internado, fiquei entre a vida e a morte. Deus me mandou tirar do hospital, meu pai me tirou, todo entubado, todo ruim, e Deus me curou. Eu tenho uma irmã, está aqui me assistindo, Rejane, curada de câncer na garganta comprovada. A minha esposa, pastor Rosana, tomou veneno de rato quando era nova, barata,
tomou veneno de barata, deu entrada em hospital, os médicos constataram que ia a óbito e Deus ressuscitou a minha esposa. Então, eu acredito no Deus que eu sirvo. Nós acreditamos no poder que a fé tem. A nossa igreja é uma igreja que vive por fé. Temos resultados de fé e de oração. Porém, nós não podemos confundir ter fé com ser extremistas. Que, infelizmente, aí você vai me perdoar se eu for agressivo, porque não é essa a minha intenção. Ser extremista usando a fé. Porque o que eu ouço de algumas pessoas, irmãos, porque nós não somos bobos, não. Eu sei quando a gente se aproxima, é muito interessante. Eu me aproximo de alguns lugares onde se mantém cultos e logo eu ouço, aqui nessa igreja o coronavírus não vai entrar. Aqui nessa igreja o coronavírus não vai pegar ninguém. E aí eu fico ouvindo e eu até falei para a igreja, quando eu era criança, eu agia como criança. Se fosse um tempo atrás, rapidamente eu daria resposta. Hoje não, eu me mantenho calado. Eu ganho muito mais quando eu estou quieto. Muito mais quando eu estou quieto. Porém, a igreja precisa. Liderança. Quando eu falo igreja, eu vou me direcionar aos líderes. Porque por muitos cultos, por muitos membros, estão aqui me assistindo. Muitos crentes da minha igreja falaram, pastor, não fecha a igreja não. Pastor, não para o culto não. Mas o líder tem que ser responsável por algumas atitudes. Tem que chamar a responsabilidade para ele. O líder não pode fugir à sua responsabilidade, não. Eu sei que muito crente só ficou vendo por mídia, televisão, rede social, mas na verdade o problema estava aqui junto da gente. Nós estávamos olhando para lá, olhando alguns líderes que são midiáticos, e aí pensávamos que somente a ele acarretaria a responsabilidade de tomar decisão. Mas decisões também precisam ser tomadas por nós. Sheila acabou de dizer aqui. Foi uma decisão muito difícil. Não é fácil, não. Não é fácil. Para você ter ideia, olha o que eu vou lhe dizer. Eu tenho um tio de 60 anos de idade que ele é uma pessoa especial. Ele não domina suas faculdades mentais. Se hoje fizer uma avaliação de psique nele, ele está pensando como uma criança de 3, 4 anos. Mas passado 15 dias que nós não tínhamos cultos na igreja, num dia de domingo, porque ele tem noção de quando é sábado e quando é domingo, porque ele já conhece a movimentação de final de semana, num dia de domingo, na hora do almoço, ele teve uma crise de hipertensão e ele começou a falar coisa com coisa. E sabe qual era o problema que estava atormentando a cabeça dele? Porque ele estava incomodado por não ir mais à igreja. Ele perguntou, por que nós não estamos mais indo no culto? Por que nós não estamos indo mais para a igreja? A vida toda, o Evanaldo foi acostumado a ir para o culto. E, de repente, precisou ser cortado o ritmo. Precisou ser cortada a rotina. É fácil? Não é fácil, não. Eu tive um período afastado da igreja, mas minha vida toda foi igreja. Eu nunca vivi um período de ver a igreja fechada como nós estamos. Vai fazer 3 meses de igreja fechada. 3 meses sem fazer culto presencial. Agora, isso significa que nós não temos fé? Negativo. Provérbios, presta o teu celular aqui, que eu separei um texto aqui. Presta aqui o telefone. Eu vou ler um texto aqui a respeito de fé. Vamos lá. Eu vou falar primeiro de fé. Provérbios, capítulo de número 2, versículo de número 11. Ele vai dizer, o bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. Veja bem, por que eu estou dizendo isso aqui e li esse texto? Porque muita gente se utilizou do argumento de que o presidente disse que a igreja não tinha que fechar. De que não foi decretado, de fato não foi decretado como lei, que as igrejas não pudessem, que as igrejas deveriam ser fechadas. Mas o tempo todo, todos os mesmos que diziam, não vai ser obrigado a fechar,
eles apontavam que a melhor medida era não aglomerar pessoas. Aí olha o que o escritor vai dizer no livro de Provérbios, capítulo de número 2. O bom senso te guardará. Não é porque nós somos crentes, não é porque nós somos pentecostais, não é porque temos fé que nós não devemos ter bom senso. Bom senso é coisa para crente também. Está escrito aqui. O bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. Escute isso aqui. Eu não estou falando que a mão de Deus, não estou falando que o sangue. Eu não estou usando esse argumento aqui não, porque é bíblico também. Não estou usando. Eu estou lhe dizendo, olha o que o escritor vai dizer. Bom senso e inteligência. Crente tem que ter bom senso e tem que ser inteligente. Crente tem que ter bom senso e inteligente. Quando é o bom senso? Eles diziam que não deveriam fechar, mas diziam que não deveria aglomerar pessoas. Então, por bom senso, eu não aglomero. Por bom senso, eu encerrei as atividades presenciais. E inteligência, eu estou vendo, meus olhos veem, meus ouvidos ouvem, o meu cérebro processa toda a informação. E eu percebo que o vírus, de fato, é devastador. O governador do nosso estado foi acometido pelo vírus, ele mesmo assumiu. O prefeito da minha cidade e o filho dele foi acometido pelos vírus e tornou público. Então, escute uma coisa, eu vejo que é devastador o vírus. Então, o bom senso me faz entender que, embora eu não seja obrigado, eu devo resguardar a vida dos irmãos da igreja. Porque eu guardo, o apóstolo Paulo, eu gosto muito desse texto, quando ele diz para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo da sã doutrina, porque fazendo assim te salvarás e salvarás os que te ouvem. Perceba, a preocupação primeiro é de se salvar. Eu já disse aqui, eu faço parte do grupo de risco, então eu precisei me resguardar. Precisei me salvar e salvar minha família. Eu tenho minha mãe, que é uma pessoa que tem idade para dentro do grupo de risco, que tem um problema de saúde, que ela é alérgica ao extremo, quase não pode tomar nenhum tipo de medicamento, e ela está lá dentro de casa guardadinha. Eu só tiro minha mãe para levar minha mãe lá na fisioterapia para levar ao médico. Nem a consulta rotineira dela lá no fundão nós não levamos. Por que não levou, pastor? Pelo bom senso. Embora seja hospital, hoje nós sabemos que os hospitais agora são pontos de contaminação. Uma vez que deu entrada com pessoas infectadas, os hospitais hoje se tornaram pontos de infectar os outros também. E da mesma forma, a igreja pode se tornar um ponto potencializado de contaminação. É por isso que nós temos que ter bom senso. A liderança precisa ter bom senso. Precisa ter bom senso. Você tem que se preservar a vida dos seus irmãos, membros da igreja. Eu vi aí um alto índice de pastores sendo vítima do vírus e chegando a óbito. Gente, escute uma coisa. Nós não precisamos desafiar a fé. Que Deus é Deus? É Deus. Que Deus nos guarda? Ele nos guarda. Mas olha o que ele está dizendo para a gente. Tenha bom senso e seja inteligente. Bom senso e inteligência. Pastor, um texto só. Não, eu vou já pular aqui. Eu vou para o Novo Testamento. Falar o que Amós disse. Amós, capítulo de número 5. Versículo de número 13. Amós vai dizer, sendo assim, naquela época, quem for sábio e prudente guardará o silêncio, porque será um tempo muito hostil. Escute uma coisa, tem hora que é melhor você ficar calado dentro de casa do que sair para tocar trombeta do lado de fora e ter a sua vida perdida. A Bíblia fala que nós somos templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E a partir do tempo... Gente, olha só, mentalidade de pastor, templo, a gente quer construir prédio bonito. Eu estou na construção, estou falando de mim. Prédio bonito que a gente fala que é a casa de Deus. Mas a Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Nós somos templos. Então, se
se eu gosto de construir prédio, estou lá construindo um palácio, estou lá construindo, e quero que seja bonito, que tenha uma boa estética, que tenha bom conforto, então mais ainda eu tenho que zelar pelo meu corpo. O seu corpo é templo da habitação do Espírito Santo. Então, se teu corpo é templo da habitação do Espírito Santo, e você sabe que ali está o perigo, na aglomeração, por que você vai lá? Está tentando o Senhor teu Deus? A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E nem clamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Pelo amor de Deus. Eu estou falando aqui, ó, conceito pessoal, mas eu estou lhe provando na Bíblia, que nós devemos ter bom senso. E qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade que muitos têm? É porque a igreja, aqui eu estou falando de fé. Não, eu oro, a gente ora também. Eu jejuo, a gente jejua também. Eu vejo muita gente jejuando e morrendo. Até porque a morte é um caminho que quase todos nós vamos passar, exceto a geração do arrebatamento. E a morte para o crente não é perda, não. A morte para o crente é ganho. Porque a Bíblia diz que precioso para Deus são a morte dos seus santos. Mas não essa morte provocada, não. Porque se eu ajo com irresponsabilidade e eu vou em direção a perigo, eu estou assumindo a responsabilidade de morrer. Ah, eu estou fazendo... Pô, então Deus não me manda. Então Deus não quer que eu vá. Deus não quer que eu faça. Segura. E outra, se eu tiver a necessidade de estar no templo para mostrar que eu tenho fé, eu preciso rever meus conceitos. Para demonstrar que eu sou fiel a Deus, eu preciso rever meus conceitos. Para provar que eu sou crente, eu devo rever meus conceitos. Porque estar dentro da igreja não significa que eu sou melhor e nem mais crente do que ninguém. A Bíblia diz que há muitos que dizem Senhor, Senhor, e não entrarão no reino de Deus. Você consegue entender isso aqui? Pastor, então o senhor está falando para o povo? Não. Eu falo que você tem que estar na igreja, lugar de comunhão, lugar de nós estarmos lá junto, adorando a Deus. É bom, é preciso e é eficiente, eficaz estar na igreja. Mas como o próprio Salomão disse, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. E esse tempo é tempo de ter bom senso, inteligência e prudência. Bom senso, inteligência e prudência. Eu não vou induzir o crente a ir para a igreja, aglomerar, porque eu fiz alguma reunião, mas num espaço que eu sabia que não ia ter aglomeração, que eu ia preservar a vida do pessoal. Tive esse cuidado. Não aglomerar para que as pessoas não corram risco de vida. Não corram risco de vida. Então, o tempo é tempo de bom senso. Tempo de bom senso. Eu gosto muito dessa fala que a senhora disse aí de José. José chegou na frente para preservar a vida. Eu também acredito nisso aqui. Então, precisamos ter bom senso. Eu estou falando a respeito de fé. Agora, qual é o maior problema de muitos líderes? É porque nós não pensamos como José. Porque Deus levantou José antes da crise para que ele pudesse ser administrador, para que houvesse mantimento no dia da crise. Para que no dia da crise tivesse mantimento. Então perceba, José foi levantado para poder administrar o que a terra produzia, porque quando a terra não produzisse, não ia ter falta. Igreja, como igreja, eu falei agora, fé. Fé? Fé. A gente falou aqui agora. Eu creio num Deus que cura, mas eu creio num Deus que protege, num Deus que livra, mas num Deus que dá sabedoria e nos ensina a ter bom senso para a gente não incorrer em riscos. Ponto. Pastor, sim. Ore. O negócio é orar. A Bíblia fala, vai para o teu quarto, no teu secreto e ore e fale com Deus. Vamos lá. É tempo de clamar mesmo pela nação. É tempo de orar mesmo. É tempo. Não discordo disso, não. Como fé? Não há. Faça jejum, faça propósito. Continue estimulando a sua igreja. Fala-se mal da internet, mas hoje a internet é uma ferramenta que, bem usada, vai só acrescentar aos líderes.
porque você pode falar com o seu membro via WhatsApp, via Facebook, via Instagram e tantas outras ferramentas. Hoje facilitou muito a vida do líder, porque a gente falava muito em visita em lares, porque os antigos não tinha telefone, não tinha Zap, não tinha Facebook, não tinha nada para poder se comunicar. Então era só na visita presencial que eles tinham condições de saber como os crentes estavam. Hoje não. Eu estou dentro da minha casa, eu falo com uma boa parte do meu da minha membresia, em uma questão de 15 minutos sentado com o meu telefone na mão, eu falo com todo mundo. Então, pratique a fé, sem fazer o povo acreditar que é só estando dentro do templo que nós vamos ser reconhecidos como crentes e que somos fiéis a Deus. Não, negativo. Mas qual é o outro problema? E eu vou falar até porque eu não vou alongar nessa live não. Qual é o outro problema? Que a igreja, ela é um organismo espiritual, mas também é um organismo físico. E como organismo físico, tem as suas demandas. Eu falei para você aqui agora, eu estou em obra. Eu estou construindo a igreja. E é isso aí, gera o quê? Custo. Que para que eu possa continuar, preciso de receita. E como a igreja não vive financiada por governo, o que financia a igreja? Olha, escuta o que eu estou entendendo que eu vou falar. Financia a igreja são os dízimos e as ofertas. E aonde que nós recolhemos dízimos e ofertas? No culto. É fato. Na nossa igreja, nós estamos fazendo culto online. E os irmãos vão lá e entregam seus dízimos. Deus abençoe a sua vida. Alguns vão lá e deixam suas ofertas. Deus abençoe a sua vida. Mas aonde que nós praticamos isso comumente? Onde que nós praticamos isso comumente? Nos cultos. É nos cultos que nós entregamos dízimos, entregamos as nossas ofertas. E aí, a preocupação de muito líder hoje é o quê? Como que eu vou manter? Como que eu vou manter meus compromissos? Primeira coisa, eu falei de administração, mas nós não dependemos de administração humana. Igreja, precisamos ser administrador, mas dependência não. A Bíblia diz que maldito é o homem que faz do seu braço a sua própria força. Maldito é o homem que faz do braço a sua própria força. Escute uma coisa, eu vou falar isso aqui. Quando eu, como pastor, eu priorizo abrir um culto para gerar receita, e muitas das vezes, quando eu prego, eu estou sendo mentiroso. Porque eu ensino para o povo que nós servimos um Deus que é o Deus da provisão. Que é um Deus que provê. E aí eu vou lhe dizer por quê. Porque eu estou vivendo isso como pastor da igreja. A obra da igreja não parou. Por quê, pastor? Porque Deus está provendo. Deus abençoou a vida de algum crente, o crente foi lá e mandou uma oferta que a gente quita alguma coisa. Os irmãos que vão lá continuam entregando seus dízimos. E com a entrega que eles têm feito, que escute, tem gente aqui me assistindo e sabe do que eu estou falando. Tem crente da igreja que agora, no momento de crise, as suas finanças cresceram ao invés de diminuir. Tem pessoas aqui na live que tiveram a sua finança reduzida, porque teve o corte de salário, embora o Estado vai pagar uma parte, pelo menos é promessa. Mas alguns sofreram perdas financeiras. Eu tenho crentes autônomos na minha igreja. Eu tenho crentes que trabalham para eles mesmos. Não tem empregado, empregador, vínculo empregatício. Mas, pelo contrário, trabalham por conta própria. Mesmo assim, as coisas continuaram andando. Continuaram acontecendo. Por quê, pastor? Porque quem provê é Deus. Desde sempre eu disse para Deus, eu sou só um administrador, um cuidador. Mas o responsável é Deus, o dono é Deus. Então, quem mantém é Deus. Então, você não pode priorizar, fazer o culto por conta das demandas que você tem, pôr em risco, deixar alguém à mercê de ser contaminado, porque
eu ouvi aqui dentro da cidade. Igrejas que abriram a porta e uma pessoa assintomática. Porque esse vírus aí você vai ler, vai ouvir, pode pesquisar. Tem pessoas que manifestam os sintomas. Mas tem os que estão brocados com o vírus e são assintomáticos. Mas não deixam de ser transmissores. Adentrou em uma igreja, transmitiu o vírus e com isso algumas pessoas daquela igreja ficaram contaminadas e tiveram dificuldades tremendas. Então, eu não posso colocar as nossas necessidades acima do bem-estar do povo. Até porque nós fomos chamados não para administrar bens. Nós fomos chamados para apacentar as ovelhas. Para cuidar das ovelhas. Ah, pastor, é porque a nossa igreja não é grande. Não existe essa história de igreja grande e igreja pequena. A igreja é do Senhor Jesus e ponto. A igreja é do Senhor Jesus e ponto. Tenha 10 mil membros, tenha 10 membros, a igreja é do Senhor Jesus. Cada um vai viver na realidade em que está. Para quem tem mais, mais cobrança. Para quem tem menos, uma cobrança menor. Não estou falando da paz de Deus, não. Estou falando de demandas. Porém, é cada um com a sua responsabilidade, cada um com a sua realidade. O problema é que a gente olha para A e para B. Ah, não, porque ele tem condições. Não. As condições dele são para manter a realidade que ele está. Então, eu mantenho a realidade que eu vivo. A realidade da igreja que eu pastoreio. Então, como líder, tô lá, a igreja tá lá, só culto na live. Tá bom? Só culto na live. Pessoal que apoia, pessoal que trabalha, os músicos da igreja, e nós estamos lá mantendo o povo alimentado pela palavra. Boa parte está aqui. E nós estamos alimentando pela palavra. Então, eu não posso colocar as demandas acima do bem-estar do membro da igreja. Pastor, o que o senhor está dizendo? Se eu fosse olhar administrativamente, manteria cultos para continuar gerando receita, para poder acelerar o processo da obra. Porém, não adianta eu ter um templo grande, o projeto lá executado e perder a vida dos crentes da minha igreja. Pastor, irmãos, escute o que eu vou falar aqui. Tá aqui tá aqui, o familiar dela tá aqui. Nós perdemos a irmã Sandra logo no início da pandemia. Perdeu a sua vida, contaminada pelo vírus. A Rutinha, que deve estar por aí também pela live, perdeu um primo. Ela é membro da nossa igreja e ela perdeu um primo, contaminado pelo vírus. A irmã Rita perdeu o irmão, que é tio da irmã Marilene também, contaminado pelo vírus. A Narilane, minha sobrinha, que entregou a vida dela para Jesus, perdeu o sogro, contaminado pelo vírus. E outra coisa, muita gente por aí contaminado. Eu tomei conhecimento, e eu não vou dar nome para não expor aqui ministério, até para a gente já tem guerra o suficiente. Mas um obreiro que estava em atividade em um determinado ministério estava tendo culto. Moral da história, está internado hoje com estado delicado, contaminado pelo vírus. Uma pessoa lá próximo à rua que eu morava, frequentando uma igreja com culto, e subitamente morreu também por causa do vírus. Olha só. Bom senso, inteligência e prudência. Está faltando. E a gente está precisando rever os conceitos. Não adianta falar em nome de Deus. Ó, falei da fé, falei da igreja administrativa, e agora eu vou falar como autoridade. Autoridade. Eu poderia falar Coríntios 13, se não me falha a memória, que fala sobre autoridade,
mas eu pesquisando eu achei alguns textos que eu acho que são mais confrontantes. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 13, vai dizer: por causa do Senhor, o Senhor aqui é com S maiúsculo, está falando de Deus. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca. Então, em nome de Deus, nós temos que ser obedientes. E hoje, se essa autoridade fala, não aglomera, se você estiver aglomerando, esquece, meu irmão. Esquece, está aqui, ó. Eu estou falando com você na Bíblia. Se você estiver aglomerando, você está fugindo do propósito. Ah, pastor, é perseguição contra a igreja. Não é não. Não é perseguição contra a igreja, não. Quando a perseguição for contra a igreja, vai ser direcionado somente à igreja. Mas os mercados estão cheios, os bancos estão cheios. Pois é, mas igreja não é mercado e não é banco. Igreja não é mercado e não é banco. Nós somos luz e somos sal. O exemplo tem que partir de nós. Tem que partir de nós. Hoje já há um clamor, não sei se você está acompanhando, mas hoje já há um clamor da parte dos sindicatos para que os bancos também encerrem as atividades. Pode acontecer na próxima semana de haver uma ordem da parte do governador do estado para que paralise o estado todo. Que até só trafegue pelas vias, eu estava ouvindo isso hoje de alguém informado, só trafegue pela via viaturas oficiais. No estado de Manaus, essa condição já foi colocada. Que deve ser somente viaturas trafegando e isolar o povo. No início da pandemia, eu vi um vídeo de uma menina que morava aqui em Nova Aurora, que hoje mora na Itália, e ela estava dizendo o que estava acontecendo lá, e ela dizia, não brinca, o negócio é sério. É claro, vou voltar lá atrás. Eu acreditava, pelo país tropical, pelo calor, que nós não viveríamos. Mas chegou. Então chegou a hora de ser prudente. Então eu vou com a Bíblia aqui, ó. Por causa do Senhor. É por Deus, queridão. Por Deus, você tem que se submeter à autoridade. Ah, eu não concordo, mas é autoridade. Eu também posso não concordar. É um assunto que eu sempre abordo aqui nas reuniões, principalmente dentro da minha casa, com as minhas irmãs principalmente. Nós podemos não concordar com quem esteja, porém, nós devemos ser submissos. Porque estão toda autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade é divinamente constituída por Deus. Então, se hoje as autoridades indicam, vou voltar a dizer para... Ah, mas não é lei. Não é lei, mas vou voltar lá atrás. Vamos lá atrás de novo. Amós. Não é lei, mas Amós vai dizer. Provérbios. Provérbios 2. O bom senso te guardará. Não é porque não é lei que você tem que passar por cima. Porque o governo não vai... Irmãos, principalmente nesse período, o governo não vai contra a igreja. De certa forma, não. Aconteceu em uma igreja no Rio de Janeiro, de ter uma determinação. Aquilo ali, de certa forma, todos nós tínhamos que entender que valia para todos. Nós tínhamos que entender que valeria para todos. O bom senso te guardará. Se o ministro da Saúde, se o governador do estado, se a OMS, se o prefeito da cidade está dizendo que não é para fazer, que o melhor é que não faça, a fim de preservar a vida humana, de preservar a espécie humana, não faz. Não faz. Por que eu não faço? Em nome do Senhor, vou ler. Pega lá e marca na sua Bíblia. 1 Pedro de novo,
capítulo número 2, 13. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda a autoridade constituída entre os povos. Seja o rei como principal monarca. Pode parecer. O pastor Gesiel não quer fazer culto. No Rio já foi decretado parcialmente. Obrigado, ali, ó. Eu nem sabia. No município do Rio de Janeiro já foi decretado parcialmente. E olha, eu sou uma pessoa que tem extrema dificuldade em ficar isolado dentro de casa. Extrema dificuldade. E de fato não estou. Embora saia para a rua de máscara, uso álcool em gel, não estou indo em locais de aglomeração, a não ser quando eu preciso resolver alguma coisa, igual banco, que os compromissos que eu tenho, eu preciso ir lá sanar, mas como líder, a minha palavra para você é essa daqui. Irmão, é hora de se resguardar. Sair é só em extrema necessidade. Nem para cultuar. Eu sei que tem crentes da nossa igreja. O pastor não está fazendo culto, eu vou na igreja ali que está tendo culto. Está assumindo a responsabilidade. Assumiu a responsabilidade. E serve para todo mundo que está me ouvindo. Você pode ser de outra igreja. Se você não respeita as autoridades constituídas, seja presidente, governador e município com seus staff, não obedece o seu pastor, leva a mão não. Tem problema, irmão. Tem problemas para ser resolvido. Porque tem autoridade constituída sobre você. E se cabe o pastor zelar pela sua alma, quando aqui nós dizemos aqui, ó, aqui está tenso, lá no Espírito Santo. Sebastião, eu tenho acompanhado, eu tenho visto e temos orado, viu? Deus guarde a vida de vocês. Sebastião foi um obreiro aqui, trabalhou muitos anos na nossa igreja, quando meu pai pastoreava. Se você não obedece, você está muito, muito, muito equivocado. Eu fui lá, foi tremendo, foi nada, você estava lá. Eu fui lá e foi uma bênção, foi nada, você estava lá desobediente. Deus não compactua. O problema é que a gente gosta de fazer escala de nível de pecado. Entre prostituir e desobedecer, desobediência é problema tão quanto quem se prostitui. Problema tão quanto quem se prostitui. Então, é isso aqui. Não tenho responsabilidade sobre meus ombros. Sobre os meus, nunca vou ter. E é com você mesmo, assumir responsabilidade. Deixa eu ler aqui, eu li 13, vou ler 2 Pedro 2,10. Escute isso aqui, escute isso aqui, eu estou falando da Bíblia. Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída, atrevidos e arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Olha como é que a Bíblia está falando. Está escrito aqui. Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne. Imoralidade, a gente pensa que é só pornografia. Mas muita coisa é imoral. Muita coisa é imoral. Tá bom? Vamos lá. Imoralidade. Desprezam a autoridade. Ó, desprezar as autoridades já se coloca aqui como uma condição de uma pessoa imoral. E olha como que o texto vai dizer. São atrevidos e arrogantes. Pessoas que não sabem obedecer. Não vou obedecer nada, eu sei da minha vida, eu vou fazer o que eu quero. Ó, está escrito. Tais pessoas não têm receio, nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Deixa eu terminar falando da igreja das autoridades, nesse isolamento, da fé. Olha o que está escrito no livro de Judas. Judas, versículo de número 8. Ora, estes da mesma forma, como alucinados, inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres espirituais. A gente quase não lê esse livro, não é? Mas veja bem aqui o que está escrito.
Estes, da mesma forma, alucinados. Tem gente que está falando que está cheio do Espírito e está alucinado. São inconsequentes, não mede consequência. Ah, pastor, a Bíblia manda orar e vigiar. Não, manda não. A Bíblia manda vigiar e orar. Muda muita coisa. A Bíblia diz que a fé sem a obra, ela é morta. E a obra desse momento é preservar a vida. É preservar a vida. Se não fosse assim, Deus não tinha dado sabedoria aos infectólogos, a essa turma todas aí, ó, que dão um diagnóstico para preservar a mim e a você. Sabe o que é interessante? Peita a autoridade, desobedece tudo, mas quando está morrendo doente, corre para o hospital e fica ligando pedindo oração para todo mundo. Se você não quer obedecer o governante, por que você vai lá desfrutar da administração dele? Ah, não, porque o serviço é público. O serviço é público, mas também é público quando ele dá determinações que precisam ser cumpridas. Eu vi muita piadinha. Gente, ó, eu tô desde março vendo piadinha em Facebook. Vendo piadinha em redes sociais. Mas eu tô com a minha consciência tranquila. Infelizmente, a membro da igreja que nós perdemos foi contaminada no local de trabalho. Infelizmente, no local de trabalho. Que eu não queria que ela fosse infectada em lugar algum. Mas dentro da igreja, não. Dentro da igreja, eles estão sendo preservados. E aqui, muitos estão me ouvindo, sabem disso. Fica em casa, irmão. Teve um dia que nós servimos ceia mês passado, 3 cultos. É como é que eu servi ceia para os irmãos. Por quê? O número de crentes que frequenta a ceia, em 3 grupos, dá o espaço de 3 passos ou de 1 metro de distância de um crente para o outro. Devidamente, hoje com a máscara, que até então não era decreto, hoje é máscara. Álcool em gel, nós cumprimos e assim fizemos. Não expomos a saúde de ninguém. Todo o cuidado do mundo. Deixando os obreiros cientes que se tivesse um número acentuado, não deixasse mais ingressar. Não deixasse mais ingressar. Então, eu quero que você entenda isso aqui. Principalmente nós líderes. Olha aqui, estou terminando. Judas, versículo número 8. Ora, estes da mesma forma, alucinados, inconsequentes, não apenas contaminaram, contaminação, o próprio corpo, mas rejeitaram toda a autoridade instituída e caluniaram os seres espirituais. Eu acho que, como igreja, nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos ser exemplo. Eu vou voltar a dizer aqui, no início de tudo, eu também achei que não seria tão grave. Mas hoje eu tenho ciência que é. Então eu não quero que... Eu com certeza, alguns líderes, eu já vi que entraram aqui, outros vão ver essa live, vão ouvir dizer o que eu falei. Não tome por agressão, não. Até porque meu intuito aqui não é agredir. Não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, de repente você tenha mais qualidades do que eu. Mas nesse momento não está sendo prudente. Eu vou terminar essa live fazendo uma pergunta. Mantenho um culto com aglomeração de pessoas. Uma pessoa contaminada entra no recinto onde eu sou o pastor da igreja e lá contamina várias pessoas. E dessas pessoas contaminadas, pelo menos uma vem a óbito. Eu vou ser tão fiel à palavra, de ir à delegacia e assumir a responsabilidade, que fui eu que aglomerei e provoquei a situação? Eu acho que essa tem que ser a pergunta. Essa tem que ser a pergunta. Ah, pastor, tranquilo. Cada um é responsável pelos seus atos. Eu digo isso sempre lá na igreja.
Não tem essa. Cada pastor sabe o que tem que fazer. Como era uma coisa que me incomodava, eu decidi compartilhar. Mas pergunte para você mesmo. Pergunte para você mesmo. Se acontecer, meu líder, de um crente sair contaminado do seu culto e morrer, vai botar a cara para apanhar lá na justiça? Eu prefiro que não aconteça. Eu prefiro que não aconteça. A minha oração é que nós durmamos hoje e acordamos amanhã com o país curado ou vencendo esse vírus. É a minha oração. O que não significa que seja o desejo do coração de Deus. Até porque eu, desde sempre, e alguns que conversaram comigo particularmente sabem, entendi que Covid-19, coronavírus, é uma vara de correção que o próprio Deus decidiu utilizar para dar uma chacoalhada no mundo. Muita coisa vai mudar. Escute isso. Muita coisa vai mudar. O país vai mudar. O mundo vai mudar. Você vai mudar. Nenhum de nós sairemos ileso de mudanças dessa pandemia. Muitas lições serão extraídas. Muitos comportamentos serão revistos. Muitas atitudes serão repensadas. Muitas coisas. Vai mudar. Mas eu garanto para você uma coisa. Deus não vai perder os que são dele. E a minha oração é que eu e você não nos perdamos. Que nós sejamos como o povo do passado. Que Deus castigou eles, caminhando 40 anos pelo deserto. Mas nesses 40 anos, Deus sustentou. Deus guardou. A quem precisava, Deus preservou. Fez nascer uma outra geração. Mas Deus não perdeu o propósito. E o propósito estava estabelecido sobre um povo. Eu peço a Deus que dê a nós esse entendimento. Pastor, finais do tempo, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Ele pode voltar. Como arrebatamento todo dia. Todo dia é arrebatamento. Todo dia alguém morre. Mas pode acontecer o arrebatamento coletivo da igreja. Embora algumas coisas ainda precisam se encaixar. Biblicamente precisa se encaixar. Porém, eu lhe garanto, a igreja de Deus não vai se perder. E os que se desviaram? Os que se esfriaram na fé? Precisavam ter comido um pouquinho mais da comida forte. Alguns estavam no leite materno. Outros estavam no nosso meio e não eram nossos. Outros fizeram a sua própria escolha. Até porque o meu Deus dá esse direito de nós escolhermos o que nós queremos. Então, em nome de Jesus, você que está me vendo, me ouvindo, seja edificado por Deus através dessa palavra. Que aqui não haja nenhum sentimento de revanchismo, de soberba, de superioridade. A nossa única intenção é de continuar acrescentando no reino e de fazer o nome do Senhor Jesus reconhecido. E você é a manifestação da glória de Deus. Você é alguém que tem dentro de você o Espírito de Deus.
Você é imagem e semelhança de Cristo. E eu quero ver o seu bem sempre. Ao meu povo do mutirão, Deus abençoe demais a vida de vocês. Amo vocês. Vocês não sabem quanto são importantes para mim. A todos, de modo em geral. De Minas Gerais ao Babi, a todas as outras igrejas. Macaé, Vandinho, beijão nesse povo aí. Deus guarde vocês, preserve vocês. Porque quando essa pandemia passar, eu vou dar um abraço em todo mundo. Eu não sei como eu vou fazer, não. Mas que eu vou sair abraçando todos vocês, vou. E nós vamos cantar o hino da vitória. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esse momento que tu me permite estar aqui, tendo esse diálogo franco, aberto, não impondo verdades pessoais, não impondo nossa linha de pensamento, mas tentando, de uma certa forma, contribuir para quem me ouve, para que possa viver melhor por esses dias maus que nós estamos passando. A tua palavra diz que o mundo jaz o maligno. É a tua palavra quem diz. Mas também diz para nós que somos atribulados, mas nunca derrotados. Tu jamais prometeu nos livrar das tentações, das adversidades, dos dias maus. Mas uma coisa tu sempre nos garantiu, que tu estarias conosco e nos daria força para podermos vencer. Então nos guarda, nos sustenta, nos preserva. Fortalece, Senhor, o que está cansado, levanta o que está caído e glorifica o teu nome em nós e através de nós. Nós choramos assim e já te agradecemos hoje e sempre. Amém, Jesus, e amém. Beijo no coração de vocês, ó. Amo vocês. Cortei cabelo e fiz barba só para falar com vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Até uma próxima. Amanhã tem culto. Participa da live do culto também. Divulga a live lá. É mês de festa da nossa igreja. A partir das 18 horas, amanhã, nós estamos lá no culto. Tá bom? Obrigado pela atenção. Deus abençoe. Compartilha. Essa eu não vou excluir, não. Compartilha essa live aí. Eu acredito que vai edificar alguém, tá? Deus abençoe, ó. Mostrar ali que elas estão tudo ali. Ó o make-off. Ô, dá tchau aí, povo. Olha lá o outro lá. Aí, ó. Povo. Tava aí. Ah, tava mostrando a cozinha? Olha lá, o pé tá lá no cantinho. Meu vizinho, meus amigos. Beijo no coração. Amo vocês. Qualquer coisa, manda mensagem. Ó, responde o pastor aí quando eu mandar mensagem. Tamo junto? Tamo junto.